Vamos abrir a palavra de Deus, Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículo 1. O texto diz assim, Lucas 18, versículo 1. Jesus contou uma parábola aos seus discípulos. Jesus contou aos seus discípulos a seguinte parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre, repete comigo, deviam orar sempre e nunca desanimar. Tá, agora sem desânimo, diga nunca desanimar. Glória, 1 Tessalonicenses 5, versículo 17. O texto diz assim, orem constantemente, repete comigo, constantemente. Romanos 12, versículo 12. Romanos 12, versículo 12. O texto diz assim, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Repete comigo, perseverem na oração. Atos 2, versículo 42. Tem alguns irmãos que nesse momento já concluíram, já leram mais a Bíblia do que na semana passada inteira, né? Só nesses primeiros minutos de ministração. Mas Atos 2,42 diz assim, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Repete comigo, orações. Você já sabe o que a gente vai falar essa noite, né? A gente vai falar sobre orar. De fato, esse texto de 1 Tessalonicenses 5, no versículo 17, na revista atualizada, ele traz dessa maneira, orai sem cessar. Então, revista atualizada, orai sem cessar, ou pode ser aquela arte lá. Esse é o tema da nossa noite, e já que o tema é orar sem cessar, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado por sua palavra é a verdade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não depende de performance humana, o Senhor não depende de nada, o Senhor é Deus. Senhor, eu tenho expectativa para ser surpreendido pelo Senhor, para receber do Senhor a boa porção da sua palavra. Pai, em nome de Jesus, nós resistimos pela fé toda letargia, todo desânimo, tudo aquilo que se levanta contra a vontade de Deus, e nós declaramos liberdade, Pai, para a tua palavra alcançar os corações, promover transformação e mudança, em nome de Jesus. Nós te damos todo o louvor, em nome de Jesus, amém. O primeiro texto que eu li nessa noite está lá em Lucas 18, no versículo 1. E eu quero ler de novo, e eu vou continuar e ler a parábola que Jesus contou. Então, o versículo 1, que nós já lemos, Lucas 18, versículo 1, diz assim, Jesus contou aos seus discípulos a seguinte parábola. Só que essa parábola, ela tem uma diferença de todas as outras, porque essa parábola tem o significado dela antes de Jesus contar. Geralmente Jesus contava uma parábola e depois ele explicava. Nessa aqui Jesus falou, ou o autor da carta de Lucas, o evangelista Lucas disse, essa parábola ela tem um sentido, ensinar as pessoas que se elas quiserem elas podem orar sempre. É isso que está escrito? Jesus contou aos seus discípulos a seguinte parábola, para mostrar-lhes que eles, se tiver tudo bem, ora de vez em quando, é isso? Deviam orar sempre e nunca desanimar. Sabe, querido, isso não é uma sugestão bíblica. Isso não é uma boa ideia bíblica. Isso não é, se você estiver confortável para fazer isso, faça. Não, não. A Escritura Sagrada, a palavra do nosso Deus, usando as palavras do Senhor Jesus, diz que é dever do cristão orar sempre e nunca desanimar. E de fato eu acredito que a única possibilidade de nunca desanimar é orar sempre. Posso dizer uma coisa? Se desânimo tem chegado até você e te parado, é porque talvez você não esteja obedecendo a primeira parte do versículo. Orar sempre, resultado, nunca desanimar. Aleluia. Ah, pastor, mas desânimo não chega para todo mundo? Sim, querido, chega para todo mundo, mas não fica para todo mundo.
Tem uma frase que é atribuída a Lutero que diz: eu não posso impedir que as aves voem sobre a minha cabeça, mas certamente eu posso impedir que as aves façam um ninho na minha cabeça. Sabe, querido, desânimo chega para mim e para você, más notícias chegam para mim e para você, dias ruins chegam para mim e para você. A pergunta é: o que você faz nesse momento? Nós podemos, pela fé, usar a palavra de Deus e decidir dar uma resposta para o desânimo. Agora, se a nossa vida está destituída do poder que só vem a partir de uma vida de oração, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai abraçar o desânimo. Ô, desânimo, você é meu amigo. Eita, desânimo, fica aqui. Se aconchega. E a gente vai cristalizar o nosso desânimo. Querido, desânimo chega para o crente também. Agora, desânimo não deveria determinar as minhas e as suas ações. Aleluia. Então Jesus conta tal parábola. Vamos lá. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. Havia também naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente, repete, continuamente, a ele suplicando-lhe: faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou a atendê-la, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela deixe de me importunar. O Senhor, diga o Senhor. Só para você lembrar quem está contando essa parábola, tá? É o Senhor Jesus, o Deus encarnado, 100% homem, 100% Deus. O Senhor continuou: prestem atenção no que diz o juiz injusto. O que diz o juiz injusto? Falou: eu vou fazer justiça para deixar a importunação dessa mulher. E aí Jesus continua no versículo 7. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês que Ele lhes fará justiça depressa. Repete, depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Sabe, querido, nós precisamos aprender uma lição que parece que as gerações que nos antecederam tinham mais clareza. O fator orar sempre e nunca desanimar. Meu irmão, eu louvo a Deus porque no ano de 2006, eu conheci a palavra da fé. No ano de 2009, eu passei a congregar no Verbo da Vida e esse negócio fez uma revolução na minha história, na minha vida, na minha família. Graças a Deus, e as próximas gerações da minha família serão impactadas por aquilo que eu aprendi da palavra da fé. E eu espero que seja essa realidade na sua vida também. Agora, o problema é que muitos de nós pegamos uma parte da verdade e colocamos em um pedestal onde essa parte da verdade nunca deveria estar. Qual é isso? O que é isso, pastor? Muitas vezes nós olhamos alguns exemplos de grandes homens de fé e pegamos para nós e não queremos orar, não porque estamos crendo, mas porque estamos com preguiça. Amém, pastor? Que bênção. A gente fala: não, já orei, já está feito, eu recebeu mesmo. Porque assim, querido, falar que recebeu sem ter recebido, Jesus chama de parábola, Jesus chama de palavra frívola. Ó. E a Bíblia diz que você e eu, e ó, Jesus que disse isso, tá? Jesus disse que você e eu prestaremos contas diante de Deus de cada palavra frívola que saiu da nossa boca. Pastor, o que é uma palavra frívola? É uma palavra desalinhada, onde o seu coração e a sua boca não estão alinhados. Aí a gente fala: amém, está feito, pastor, recebi. Mas é só da boca para fora, aí não funciona, querido. E aí se tornou palavra frívola, mesmo tendo sotaque da fé. Você está recebendo algo bom essa noite? Que bom, como Deus é misericordioso, não é mesmo? Querido, nós precisamos olhar e fazer uma autoavaliação de nós mesmos, porque não é certo
a gente usar o sotaque da fé para falar qualquer coisa e nos colocar num lugar de preguiça, amém? Jesus mesmo disse que era dever do cristão orar sempre e nunca desanimar. E em algum momento a gente passou a acreditar que exemplo de fé é orar uma vez e esquecer do assunto, porque se é da vontade de Deus, Ele vai fazer. Sério mesmo, velho? O nosso Senhor não acreditava nisso. O nosso Senhor disse que o exemplo de fé é orar sempre. Amém? O versículo 7, o Senhor Jesus diz: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Olha só o que Jesus coloca: o exemplo do juiz ruim e Deus. Obviamente, Deus não é um mau juiz, mas Jesus, ele usa essa parábola para dizer: até alguém que é ruim faz justiça diante de alguém que é consistente. Imagina o Deus que é bom. Se até o juiz ruim faz justiça, imagina o Deus que é bom para os seus filhos. Amém? Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele? Quando, gente? Aleluia. Dia e noite. Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, Ele fará justiça depressa. Querido, sabe o que esse texto me mostra? Que consistência, perseverança e intensidade na oração em curto tempo. Consistência, perseverança, intensidade na vida de oração em curto tempo. Sabe, meu irmão, muitas vezes nós queremos receber, está feito, é agora, vai acontecer, semana que vem, querido. E a nossa posição de fé deveria ser: meu irmão, eu não sei se é essa semana, eu não sei se é o mês que vem, se é o ano que vem, ou se é daqui 10 anos, mas eu sei de uma coisa que eu posso garantir: enquanto não acontecer, o meu joelho vai se dobrar, eu vou crer e Deus fará. Aleluia, isso é a vida de fé que o Senhor Jesus propôs para nós. Intensidade, consistência, perseverança na vida de oração, em curto tempo da espera. Jesus garantiu isso, amém? Agora nós precisamos tomar um cuidado, para não nos tornarmos perseverantes e incrédulos. Porque o mundo tem uma máxima que é mentira. Qual é essa máxima? Prática leva à perfeição. Leva a nada. Você já comeu em algum restaurante? Querido, lá no centro de São Paulo tem um restaurante que eu comi. Eu não vou falar o nome. Na Avenida Líbero Badaró, no centro de São Paulo, tem um restaurante que está lá desde 1880. 1880. Cara, é muito tempo. É muito tempo. E meu irmão pediu uma coxinha e estava ruim. Eu pensei assim, rapaz, já dava tempo para ter aprendido a fazer uma coxinha, não é verdade? A questão é que muitas vezes tem muita gente andando em incredulidade e está falando assim: eu estou nessa aqui há muito tempo, meu filho, antes de você nascer eu já fazia isso. Isso não quer dizer nada. Se você está fazendo a coisa errada há muito tempo, azar o seu, triste para você. Você está num caminho mais distante do que quem começou agora. Nós temos que ter cuidado para não nos tornarmos perseverantes, incrédulos, porque aí essa perseverança vai nos levar para um lugar de frustração. Ai, mas eu estou esperando há tanto tempo e cadê? Querido, você está esperando há tanto tempo em fé ou incredulidade? Está esperando há tanto tempo em fé ou falando mal de todo mundo? Está esperando há tanto tempo em fé ou com uma soberba orgulhosa, achando que só você sabe fazer as coisas? Desculpa, não vai acontecer nada. A Bíblia fala, eu acho que o Renzo leu esse texto de Tiago 1, lá no versículo 5, que fala que o homem de ânimo dobre, ele não vai receber nada do Senhor. Vamos ler Tiago 1, versículo 5. Portanto, não pense que tal pessoa receberá coisa alguma do Senhor. Sabe que homem é esse? Volta para o 5, para a gente pegar. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos
dá generosamente sem reprovar ninguém, e lhe será concedido, versículo 6, peça porém com fé, é isso aqui, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada e agitada pelo vento. Querido, se a sua fé é levada e agitada pelo vento, eu tenho uma triste notícia para te dar, e o apóstolo Tiago que te dá essa notícia. Portanto, não pense que tal pessoa receberá alguma coisa do Senhor. Meu irmão, se a sua vida de fé é como uma onda agitada, levada pelo vento, desculpa, não vai rolar. Aí tem muita gente que adiciona o fator tempo à sua vida e fala assim, eu não entendo, eu estou esperando há tanto tempo, estou aqui e não aconteceu. Querido, deixa eu te dizer, tem coisa que o tempo não resolve. Muitas coisas o tempo não resolve. Fé resolve. A mulher do fluxo de sangue não foi curada porque havia 12 anos que ela padecia necessidade. Ela foi curada porque depois de 12 anos ela ouviu a verdade e decidiu se posicionar na verdade. Ah, mas eu já estou há 10 anos aqui, pastor. Vai acontecer, uma hora acontece, porque não é possível 10 anos. Querido, Deus não se move pelo tempo que você está aqui. Deus se move por alinhamento de coração e por você decidir fazer a coisa certa, amém? E o que eu estou dizendo é, toma cuidado para a nossa perseverança não se transformar numa perseverança incrédula. Jesus diz em Mateus 6, no versículo 7, Mateus 6, versículo 7, quando orarem, olha que coisa linda, né? Jesus não falou se orarem, ele falou quando, porque para o crente é pressuposto uma vida de oração, amém? Glória a Deus. Quando orarem, não falem por falar, olha que coisa linda, dava para parar aí, fechar a Bíblia e ir para casa, né? Coisa boa. Quando orarem, não falem por falar, como fazem os gentios, pois eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Portanto, não sejam como eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Olha só, querido, Deus não vai te ouvir porque você está repetindo 200 vezes. Antigamente tinha algumas denominações que acreditavam que para receber o batismo no Espírito Santo era assim, né? Quantos já ouviram essa história aí? Não, irmão, você tem que ir dando glória. Glória, 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 glória. Daí uma hora a língua enrola, engata. É fé ou é carro velho a álcool no frio, né? Tem um pastor amigo meu que ele falou que lá no Nordeste tinha uma marca de leite que chamava Glória. E aí ele falou que na cabeça dele, ele falou, cara, se eu ficar falando glória, 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 até montar aquela pilha de leite, até chegar no céu, aí acho que na hora eu recebo. Querido, não funciona assim. É pela fé que o crente vive, amém? Não pense que por muito falar você vai ser ouvido. Agora, o que garante que você será ouvido? Marcos 11, no versículo 24, diz que tudo que pedirmos em oração, devemos crer que recebemos e assim teremos. Essa é a garantia de que seremos ouvidos. Não a nossa repetição, mas a disposição do nosso coração em fé. Amém? A Bíblia diz em 1 João 4, eu acho que é o versículo 11, procura aí, Renzo, 11 até o 15, está por aí, mas diz que essa é a segurança que temos para com Deus, que se pedirmos algo de acordo com a sua vontade, é certo que Ele nos ouve, e se sabemos que Ele nos ouve, é certo que recebemos o que lhe temos pedido, aleluia. Essa é a nossa segurança, deixa eu achar aqui, achou? Boa. Essa é a confiança que temos ao nos aproximar, é o 5, desculpa. Essa é a confiança que temos ao nos aproximar de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade dEle, o que acontece, gente? Olha só, então a confiança não é porque eu repeti durante 10 anos. A confiança é porque eu pedi de acordo com a vontade dEle. Sabe, querido, hoje aqui, enquanto o Renzo ministrava dízimos e ofertas e o louvor tocava, eu exerci fé para algo, para a igreja. E aí eu estava aqui confessando e tal, quietinho, né? E aí me ocorreu algo. Eu falei, Senhor, essa é a sua vontade, então está feito.
É por isso que você tem que conhecer a palavra do Senhor, querido. Porque você não chega diante do Senhor com aquilo que é vontade manifesta de Deus em sua palavra, dizendo: Senhor, se for a sua vontade, faz. Não, querido, isso não é fé, é incredulidade. Porque aquilo que está escrito é vontade de Deus. A mulher do fluxo de sangue não chegou: Jesus, se for sua vontade, me cura. Não, não, não. Ela chegou lá sabendo que Ele é a palavra que cura. A Bíblia diz no Salmo 107, versículo 20, talvez. É por aí. Diz assim: Ele enviou a sua palavra e nos salvou e nos livrou daquilo que era mortal. Jesus é a palavra, é isso mesmo. Enviou a sua palavra e nos curou e nos livrou do que era mortal. Jesus é o verbo da vida, a palavra encarnada. Então a mulher, ela foi na palavra, tocou na palavra e recebeu a cura. Ela não tinha que orar: Senhor, é a sua vontade? É óbvio que é. A Bíblia diz que Ele é quem cura. Oh, aleluia. Eu estou me sentindo inclinado a falar sobre isso, querido. Atos 10, versículo 38. Diz que Jesus... Deixa eu ler outro texto. Hebreus 1, versículo 3. O Filho está dizendo, falando de Jesus. Está vendo Filho com F maiúsculo ali? Você está vendo? Que bom. Está falando de Jesus. Então diz: o Filho é o resplendor da glória de Deus. A expressão exata do seu ser. Repete comigo: expressão exata. Ninguém expressa a Deus com tanta perfeição quanto Jesus. Jesus é a expressão exata de quem é Deus, amém? Então olha como Jesus, a expressão exata, se mostrou ao mundo. Atos 10, versículo 38. Como Deus ungiu a quem, gente? Com o Espírito Santo e com poder, como Ele andou por toda parte, fazendo bem e curando a quantos, gente? Aleluia! Pastor, é vontade de Jesus curar? Sim, é a vontade de Deus curar, porque é a expressão exata de quem Deus é. Andou por toda parte fazendo bem e curando a todos. Essa é a vontade de Deus. Então, quando eu chego diante de Deus e eu vou orar, eu falo: Pai, a tua palavra garante que essa é a sua vontade. A tua palavra garante que se eu oro de acordo com a sua vontade, eu recebo. Então, pela fé, Senhor, eu recebo. Aleluia! Essa é a vontade do nosso Deus, amém? É por isso que precisamos conhecer a palavra dele. Consegue perceber? Não é pela repetição, é pela fé, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Agora, repetição repetição e fé não são excludentes. Repetição não é contrário da fé. Repetição não anula a fé. Repetição só mostra que você confia que o Senhor fará. Jesus conta uma parábola mostrando que era dever do cristão orar sempre e nunca desanimar. E aí Jesus conclui essa parábola dizendo assim: contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará ele fé na terra? Aleluia. Jesus destaca nessa parábola que exemplo de fé são aqueles que oram dia e noite. E infelizmente, queridos, alguns de nós, porque estudaram no Rema, porque aprenderam 1 ou 2 versículos e leram o livro, passaram a acreditar que agora não precisa ter vida de oração. Eu só confesso e Deus faz. Não, meu irmão, o Senhor Jesus disse que Deus faria justiça depressa para aqueles que consistentemente oram dia e noite. Isso é vida de fé. Não, já confessei, está feito. Querido, às vezes nem você acredita num negócio desse. Eu gosto de algo que o irmão Paul Yong-cho, ele fala no livro A Quarta Dimensão. Ele fala o seguinte: nós devemos orar até receber a substância. O que isso quer dizer? Aquela nota de certeza. Cara, está feito. Agora eu sei, recebi, pronto, realizado. Eu tenho para mim que quando Pedro ressuscita aquela menina, Pedro fez isso, porque a Bíblia diz que Pedro expulsa todo mundo lá no livro de Atos. Ele entra na casa, se ajoelha e fala com Deus. Pedro ora e fala com Deus. Depois Pedro levanta e dá ordem à menina ressuscitar.
Eu tenho para mim, querido, que Pedro se ajoelhou e recebeu de Deus. Está feito, agora é só ordenar. E às vezes, meu irmão, a gente está usando a coisa certa no lugar errado. A gente quer ordenar antes de receber. Quando, na verdade, pela fé, nós deveríamos entrar no lugar de oração e receber por dentro. O momento que você creu que recebeu, você se coloca de pé e você dá ordem às circunstâncias. E as circunstâncias se dobram diante de você. Amém? Aleluia. Quando o Filho do Homem vier, encontrará ele fé na terra. E Jesus coloca como exemplo de fé a viúva que pedia dia e noite. Sabe, querido, ser constante na oração vai desenvolver em você um desejo maior por aquilo que você está crendo. Alguns aqui sabem que o ano passado, foi ano passado, né? Fevereiro, eu passei 20 dias no hospital. Estava precisando de umas férias, sabe? Recomendo não, gente. Meu irmão, eu estava com saudade da minha filha. Eu estava com saudade da minha esposa. Eu estava, assim, minha esposa ia me visitar todo dia, mas a minha filha, por ser uma criança, não é aconselhável que fique entrando no hospital. Querido, como é horrível. Cara, eu fiz música para Catarina, eu só falava da casa, só pensava na minha filha, cara. E eu lembro que eu desejei tanto chegar em casa. Eu queria a minha casa. Sabe, eu amo vocês, mas eu queria minha filha. E quando eu toquei a campainha e ela abriu a porta e ela veio e me deu um abraço. Oh, meu Deus, foi uma das coisas mais preciosas que já aconteceu na minha vida. Um abraço. Mas sabe o que deixou esse abraço ainda melhor, querido? O tempo em que eu passei desejando esse abraço. Eu lembro que ela sentou no meu colo e minha esposa colocou comida e tudo tinha mais sabor, meu irmão. Depois de 20 dias comendo comida do hospital, meu Deus do céu. E é minha comida predileta, tá? Arroz, feijão e carne moída. Querido, é fácil me agradar. Me convide para jantar na tua casa, tá? É fácil. Arroz, feijão e carne moída, que coisa saborosa. Mas eu desejei tanto aquilo que cada garfada eu falava assim: nossa, é a melhor comida que eu já comi na minha vida. Não, sério. O que você fez de diferente, Estela? É a melhor comida. Sabe o que deixou isso mais saboroso, querido? Eu passei 20 dias desejando. Cara, eu quero comer arroz, feijão e carne. E, querido, quando eu tive o privilégio de comer, aquilo foi tão bom. O Senhor sabe que a perseverança na oração vai realçar o sabor da promessa quando você viver, querido. Oh, aleluia. Sabe, meu irmão, nós estamos numa igreja que você sempre tem palavra, sempre tem profecia, sempre tem alguém te abençoando por aí. O irmão te abraça, te entrega um xaramanaia. Mas lembra a primeira vez onde alguém te deu uma palavra profética? Qual foi o sabor? Você fala: cara, Deus me viu. Nossa, meu Deus, olha, falou tudo da minha vida. E você saiu falando para os seus parentes, para os seus primos, para os seus tios. Sabe, querido, nós não podemos deixar o costume roubar de nós o sabor das coisas. O Senhor sabe que a oração perseverante realça para nós o sabor da promessa. Oh, aleluia. A W. Tozer disse que a oração consistente e perseverante não move a Deus, mas nos move para o lugar onde Deus espera. Orar dia e noite não vai mudar quem Deus é, mas vai mudar quem você é. Oh, querido, sabe, a gente tem orado por algumas coisas aqui e, sabe, já passaram 5 anos, tem quase 6 e ainda continuamos. Senhor, é hoje? Será que o Senhor vai fazer? Mas sabe, meu irmão, quando a gente começa a ver Deus movendo em algumas direções, Deus trazendo algumas coisas que Ele prometeu, Deus fazendo coisas diferentes, isso vai nos animando, porque a gente está dia e noite sonhando e desejando a promessa. O sabor está sendo realçado, meu irmão. Aleluia. Enquanto nós esperamos, a nossa fome aumenta. Enquanto nós esperamos, aquilo que Deus tem para nós vai ficando mais saboroso, querido. E sabe de uma coisa? Vai chegar tudo que o Senhor prometeu. Ele é fiel para cumprir. Ele não é homem para mentir. Ele não é filho do homem para se arrepender. Ainda está valendo cada uma das promessas. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Deus está fazendo algo, meu irmão. Aleluia.
Oh, aleluia. Eu vou contar um exemplo nada a ver, mas eu acho que eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo. Esse final de semana lá no curso, passaram um vídeo de um rapaz e ele estava falando que logo que ele casou, ele não tinha conhecido Jesus. E ele estava fazendo muitas coisas que ele não deveria fazer. E um dia a esposa dele pegou ele com outra mulher. E ele, cara, não sabia, joguei tudo fora. Agora já era, não tem mais volta. E ele foi falar para a esposa dele, me perdoa, vamos conversar. Ela falou, não, eu preciso de um tempo. Preciso de um tempo e a gente vai conversar. E ele falou que conforme os dias iam passando, parecia uma eternidade assim, ela não falava. Ele, ai meu Deus do céu. Mas ele estava pronto, ela vai terminar comigo, eu mereço. Olha o que eu fiz, eu mereço. E um dia ela falou, eu estou pronta para conversar. E ela sentou diante dele e falou assim, eu decido ser a melhor esposa que você poderia ter. Eu decido ser a melhor mãe que seus filhos poderiam ter. Eu decido te amar e te honrar. Essa é a minha decisão. Agora você decide o que você vai querer fazer. E ele falou, já fazem 40 anos que eu venho me esforçando para ser o melhor marido, o melhor pai, o melhor supridor, o melhor amigo que essa mulher pode ter. E ela com certeza está cumprindo a parte dela. Sabe, querido, muitas vezes nós queremos tomar decisões por conta de ações de outros, mas, meu irmão, Deus está te dizendo essa noite, sua decisão é seu papel. O que o outro vai decidir é papel do outro. Minha e sua responsabilidade é decidir permanecer com aquilo que Deus falou. Querido, eu tomei uma decisão. Ainda que ninguém mais creia, eu continuo crendo. Ele falou 1% da região do Sapopemba. É minha posição, meu irmão. E se não acontecer? Meu irmão, pode não acontecer, mas lá na eternidade eu vou perguntar para o Senhor. Eu vou falar, Senhor, eu tenho certeza que foi o Senhor que falou. E a minha parte eu fiz, eu continuei crendo. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Mas e quando as circunstâncias piorarem, parece que nada está acontecendo? A gente continua, meu irmão, a gente continua e a gente vai avançando, e a gente continua desejando, e a gente continua sonhando, a gente continua crendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aleluia. Sabe, querido, entre a promessa, Pai de nações, e o cumprimento, foram 25 anos. 25 anos confessando, ó. Deus falou. 25 anos repetindo. 25 anos, meu irmão. Divulgando para todo mundo. Agora meu nome é Pai de Nações, viu? E às vezes a gente está com medo de passar carão e de parecer ridículo e não tem coragem de se comprometer com o que Deus disse. Meu irmão, Deus disse, a gente vai escrever no telão, a gente vai escrever na camiseta, a gente vai escrever na nossa blusa, porque nós cremos, nós continuamos a crer, ainda que ninguém mais creia, continuamos acreditando naquele que prometeu e é fiel para cumprir. Essa é nossa disposição de coração, amém? Aleluia, aleluia. Querido, levanta a fé no seu coração. As promessas de Deus são verdade. Aquilo que Ele falou é verdade. Deus não mudou de ideia no meio do caminho. Deus não achou agora um plano melhor. Deus não criou uma rota alternativa. A minha e a sua posição é permanecer onde Deus nos colocou, da maneira que Deus nos colocou, crendo no que Ele falou. Essa é nossa disposição, aleluia. Glória a Deus, vou encerrar dizendo isso. Tem um homem de Deus, um dos meus heróis na fé, George Miller. Eu poderia falar muita coisa dele, mas basicamente, esse homem tem catalogado mais de 50 mil orações respondidas. E tem o biógrafo de George Miller, não tem para que eu ler o nome dele, né? Mas o biólogo de George Miller, eu falei biólogo? Desculpa.
o biógrafo de George Miller disse o seguinte: por mais de 72 anos e 5 meses, George Miller orou continuamente pela salvação de um amigo. Não, você não entendeu errado. Eu achava que eram 62 anos, mas eu estava errado. São 72 anos e 5 meses orando por uma pessoa. Ah, meu irmão, isso não te inspira? Ah, Senhor, eu desisto. Não, querido, você não tem desculpa para desistir. Você não tem desculpa para soltar agora. Continua, meu irmão. Deus respondeu a oração de George Miller depois do funeral de George Miller. George Miller não viu o amigo dele salvo aqui na terra. Mas sabe, querido, depois que George Miller voltou, o amigo dele teve um encontro com Jesus. E o amigo dele disse: eu resisti por mais de 70 anos a esse amor. A oração daquele homem que nem estava mais na terra mudou a vida daquele homem. Querido, você não sabe o que as suas orações podem fazer. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Tem coisas que as pessoas podem rebater os seus argumentos. As pessoas podem rebater podem levantar objeções, mas as pessoas não podem fazer nada contra as suas orações. Sabe, querido, eu sou filho de uma mulher que meu pai não ia para a igreja, minha mãe criou 3 meninos pretos na quebrada, nos caminhos do Senhor, querido. Eu louvo a Deus porque uma mulher de oração não precisou buscar filho nenhum na biqueira, filho nenhum na favela. E ela não fez isso com convencimento, ela fez isso com joelho, querido. Mesmo sem ter tanto conhecimento da palavra quanto você, ela sabia de uma coisa: quando eu ajoelho, meu Deus ouve. Aleluia. Não desista de orar ainda, meu irmão. Deus sabe o que está fazendo. Continua orando, continua crendo. Deus está movendo, amém? Aleluia. Você recebeu algo bom essa noite, querido? Glória a Deus. Deus está agindo na sua família. Deus não começou a obra dele na sua casa para parar pela metade. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Ele vai completar. Seus parentes serão alcançados, seus familiares serão alcançados, sua família rendida ao altar do Senhor. Aleluia. Deus está fazendo, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Perceba no meu espírito, tem um texto, acho que está em Jó, que ele fala que uma árvore, mesmo se ela perder a vida e cair, basta o cheiro das águas para a vida voltar ali. Oh, querido, eu sei porque sei que tem pessoas que estão aqui, que tem parentes, que tem familiares, que tem pessoas que você ama, que na sua cabeça não tem mais como. Na sua cabeça, não, aí já era, já foi. Não tem mais o que Deus fazer. Oh, meu irmão, nosso Deus é ilimitado. E querido, só o cheiro das águas podem gerar vida, podem restaurar. Eu lembro do Senhor falando para Ezequiel, ele fala: filho do homem, pode esse monte de osso reviver? Talvez o Senhor esteja perguntando para você, para sua família, para sua casa, para o seu casamento: filho do homem, pode esse monte de ossos reviver? E a resposta certa é: tu sabes, Senhor. Então ele diz, profetiza. E aí o profeta começa a falar, e os ossos começam a se juntar. E daqui a pouco aquilo que era um lugar de morte se transforma num exército. Sabe, meu irmão, Deus está esperando você dizer: Senhor, tu sabes. E aí ele vai te dar direção. E aí você começa a orar de maneira específica. Você começa a falar o que o Senhor falou. E vida começa a alcançar. Aleluia. Existem lugares de morte que serão tocados pela vida do próprio Deus. Aleluia. Existem ambientes que aparentemente são ambientes de morte, que terão um encontro com a vida de Deus. Querido, eu preciso te falar, nesses encontros,
a morte perde, a vida ganha. E aí não tem argumento, meu irmão. Aí não tem objeção, aí não tem a racionalidade, aí não tem como dar outra desculpa e explicar de outra maneira e falar, querido, tem momentos onde o próprio Deus se manifesta e aí não tem como argumentar, Ele vai pegar, oh aleluia. Eu já provei, eu já vi, meu Deus faz, Ele pode alcançar, meu irmão. Aleluia. Eu vou colocar dessa forma. Por favor, não me leve a mal, mas é o jeito que eu devo falar. Tem dia que Deus parece que está um pouco menos educado. Não, mas veja bem, eu não acredito muito assim, não é? Veja bem, não é dessa forma. É como se o Papai do céu, no seu grande amor, dissesse, tá bom, não interessa. Hoje você vai ter um encontro com o meu amor. E não interessa seus argumentos, não interessa suas filosofias, não interessa o que você pensa. Hoje o meu amor vai pegar. Aleluia. O que gera isso? Oração, meu irmão. A nossa vida de oração gera o ambiente propício para o rio de Deus tocar as pessoas. Amém?